Olá, amigos do canal Chamasa, como é que vocês estão? Viemos para mais uma aula do Matemasa. E a segunda aula do Matemasa, após a matemática básica, é a matemática para concursos. Vejam que nós estamos na segunda aula do conjunto das partes. Na aula anterior, nós definimos na linguagem da matemática, nas expressões matemáticas, o que é o conjunto das partes. Hoje nós vamos trazer exemplos. No exemplo A, nós temos o conjunto A formado pelos elementos 2, 4 e 6. A partir do conjunto A, quais conjuntos eu posso formar das partes de A? 8. Por que 8? Vejamos. Nós temos o conjunto vazio, que compõe todos os conjuntos, evidentemente. Aí nós podemos formar um conjunto com o elemento 2, um outro conjunto com o elemento 4 e um outro ainda com o elemento 6. Ou 3 conjuntos com pares de números, 2 e 4, 2 e 6 e 4 e 6. Além, é claro, do próprio conjunto A, que forma uma parte, o todo da parte de A. Logo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos que podemos formar com as partes de A. Vejamos agora um segundo exemplo. No caso, o conjunto B, formado pelos elementos 3 e 5. Quantos conjuntos podemos fazer com as partes de B? A resposta é 4. Nós temos o conjunto vazio, o elemento vazio que compõe qualquer conjunto. Além disso, nós podemos separar em conjuntos os elementos 3 e 5 e o próprio conjunto B. Se vocês perceberam, já começaram a perceber, dá para calcular o número de conjuntos das partes do conjunto a partir dos seus elementos. Vejamos que aqui nós temos 3 elementos e 8 subconjuntos, ou melhor, 8 conjuntos das partes. Ora, eu tenho então a possibilidade de descobrir o número de conjuntos. Como? Eu tenho a possibilidade, gente, notando que existe uma lei de formação. Essa lei de formação, ela está ligada à exponencial do número 2, em que o n, o expoente da exponencial, é o número de elementos. Tanto que se eu colocar 2 elevado ao cubo, já que o conjunto A é formado por 3 elementos, 2 elevado ao cubo é 8. Para isso ser aceito como uma lei, vejamos o segundo exemplo. No segundo exemplo, então vamos utilizar a lei chamada de lei da exponencial, onde a base é 2 e o n é o número de elementos. O número de elementos do conjunto B é 2. 2 elevado a 2 é 4. Quantos conjuntos que eu consegui formar a partir das partes de B? 4. Vazio, conjunto com o elemento 3, conjunto com o elemento 5 e o próprio conjunto B. Vejamos se isso se repete para um exemplo C. No caso do conjunto C, ele é formado apenas por um elemento, o elemento número 8. Quantos conjuntos com as partes de C eu consigo fazer? 2, gente. Já que o conjunto C, ele é constituído pelo conjunto vazio, como todos os conjuntos possuem o elemento vazio, assim como o próprio conjunto C. Desta maneira, se eu utilizar a lei exponencial das partes do conjunto, lembrem-se que o conjunto tem apenas, neste caso, um elemento, que é o número 8.
2 elevado a 1, 2. Quantos conjuntos eu consigo formar com as partes de C? 2 está na lousa, o vazio e o próprio conjunto C. Então, esta é uma lei que a gente obviamente percebeu intuitivamente, mas acaba sendo uma propriedade do conjunto das partes. Dado o número de elementos N, quantos conjuntos com as partes de A, do conjunto A, B, C, como você queira denominar, pode ser formado a partir dos seus elementos? 2 elevado a N, ou seja, é um exponencial de base 2. Vamos imaginar então um elemento um conjunto chamado F. E vamos supor que esse conjunto F possua 4 elementos. Quantos conjuntos com as partes de F eu consigo fazer? É só utilizar a lei exponencial, em que a base é sempre 2 e N o número de elementos. 2 elevado à quarta, 16 conjuntos das partes de F eu consigo formar. Por fim, o último exemplo é o exemplo D. Eu coloquei um conjunto formado somente pelo vazio. O conjunto formado pelo vazio, dá para eu formar alguma parte deste conjunto? Parte de D? Claro! A parte de D é exatamente o conjunto que contém o elemento vazio. Logo, gente, como é que a lei se aplica? A lei de potencial se aplica? 2 elevado a N, como nós já acabamos de mostrar. Só que aqui eu tenho um elemento vazio, então N é 0. Eu não tenho nenhum elemento. Todo número elevado a 0 é 1. Ora, eu consigo formar quantos conjuntos com a parte do conjunto D, que é formado só por vazio? Apenas o conjunto dos vazios. Portanto, 1. Logo, além de confeccionarmos para 4 exemplos o conjunto das partes, nós também demonstramos uma lei que obedece no momento da formação e que será muito importante na hora da resolução dos exercícios. Gente, é isso aí. Hoje, então, nós ficamos com o conjunto das partes e com a propriedade potencial de base 2 que obedece o conjunto das partes. Um forte abraço, fiquem bem. Na próxima voltaremos com uma nova parte teórica que é a união de conjuntos. Fiquem bem. Até a próxima, gente.